E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste aqui os vídeos no meu canal, tá? Eu sou o Davi Cavalcante, esse aqui é o do David Channel e esse aqui é o sexto vídeo da continuação daqueles vídeos lá do Minhas Tretas com as UPAs, tá bom? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tentar pontuar algumas coisas, tá certo? Que ficaram naqueles vídeos, tá bom? E falar um pouquinho desse caso aí da moça de Nova Descoberta que infelizmente acabou perdendo a mãe no atendimento da UPA lá de Nova Descoberta, tá certo? Eu sou aqui do bairro do Ipicep e tive experiências com as UPAs daqui. Foi com a UPA das UPAs que estão no arredor aqui do bairro, né? Perto daqui do bairro, que é a UPA da Imbiribeira, Lagoa Encantada, que é um pouquinho mais distante, e também com o Hospital Geral de Areias, tá certo? Então eu queria pontuar algumas coisas a respeito desses atendimentos nesses lugares. Queria também falar desse caso aí de Nova Descoberta e também queria deixar algumas dicas para vocês, tá certo? Então, veja bem, é o seguinte, é, eu passei por algumas situações no Hospital Geral de Areias e essas situações que eu passei lá no Hospital Geral de Areias acabou me dando alguma experiência em algumas coisas, tá? E é o seguinte, veja, muitas vezes eu saí aqui de casa de madrugada porque eu considero que o horário da madrugada é o melhor horário para você ser atendido em UPA e nesses hospitais, porque em tese tem menos pessoas, né? E algumas vezes eu fui para o Hospital Geral de Areias para ser atendido. E quando eu cheguei lá no Hospital Geral de Areias, adivinha só, eu fui na área de emergência, tá bom? E algumas vezes que eu cheguei lá, não foram poucas, tá bom? A emergência não estava funcionando. E ninguém me explicava o porquê que não estava funcionando. Simplesmente não tinha ninguém para atender quem estava chegando ali precisando de uma emergência. A emergência estava suspensa e não tinha ninguém atendendo. E aí? Tanto que teve uma vez que eu fui lá para ser atendido, eu tava com crise de ansiedade. E eu cheguei lá e o rapaz, o moço lá que me atendeu da recepção disse: Rapaz, olha, chegou um jovem aqui com um problema no coração e ele não foi atendido, mandaram ele para outro hospital porque não tem ninguém para atender. E eu perguntava o porquê que não tinha e eles não me explicavam. Tá certo? E isso não foram poucas vezes. Então eu comecei a fazer o seguinte: eu peguei o telefone do Hospital Geral de Areias. E toda vez que eu precisava ir para emergência, seja qual fosse a hora, eu perguntava, eu ligava antes. E eu perguntava se a emergência estava funcionando e como é que estava o movimento. Eu perguntava se estava lotado, se tinha poucas pessoas, estava tranquilo, entendeu? Eu queria saber como estava o movimento, porque daí eu poderia tirar se eu ia ser atendido rápido ou não, ou se eu precisaria ir para outra UPA, para ir para outro lugar para ser atendido, entendeu? Então foi uma coisa que eu observei. Algumas vezes que eu fui lá, eu cheguei a descobrir o porquê. E descobri que era o seguinte, entendeu? É porque lá no Hospital Geral de Areias tem as três áreas: tem a verde, a amarela e a vermelha, tá? E acontece o seguinte: lá na área vermelha, no Hospital Geral de Areias, tem 6 leitos. Então, quando esses 6 leitos eles preenchem, todo mundo que está lá nessa área de emergência, eles ficam de olho nas pessoas que estão na área vermelha. Então não dá mais para atender quem está com a pulseirinha amarela nem com a pulseirinha verde. Fica todo mundo lá. E aí, novamente, a gente volta para aquela questão. O que é que a gente vê aí? Falta de pessoal para atender. Porque é verdade, os que estão na área vermelha precisam. E outra, veja só, são só 6 leitos. 6 leitos para o HGE, isso aí foi em 2023, a gente tem 2026 agora, eu não sei se eles mudaram isso, entendeu? Mas 6 leitos é sacanagem, né? Ô Prefeitura da cidade do Recife, o governo do estado de Pernambuco. 6 leitos para atender 6 cidadãos no hospital, isso é sacanagem, né? Por que, é que vocês não constroem uma área maior lá e colocam mais leito para as pessoas serem atendidas? É uma vergonha isso, né, não, pessoal? 6 leitos. E aí quando tá os 6 lá preenchidos, acabou, ninguém mais atende ninguém, entendeu? Como se não houvesse outras pessoas precisando de ajuda. Às vezes o quadro ele é menos grave, mas a pessoa precisa de ajuda, pô. Às vezes é uma pulseira amarela, mas precisa de ajuda. É verde, mas precisa de ajuda. Então deveria ficar alguém atendendo. Então o que é que a gente vê aí? A gente vê falta de pessoal, a gente vê também hospitais que estão superlotados, entendeu?
E como é que a gente resolve isso? É como eu falei nos vídeos anteriores, contratando mais pessoas e construindo mais hospitais. É só isso, tem que contratar mais médicos, tem que contratar mais clínicos gerais, tem que construir mais hospitais, tem que construir mais UPAs, porque você desafoga, entendeu? Você diminui a centralização dos hospitais, você espalha as pessoas e aí fica mais fácil de atender, entendeu? As vagas, acaba tendo mais vagas, acaba sendo mais rápido, entendeu? Então isso aconteceu. E aí, um certo momento que eu estava lá no Hospital Geral de Areias, eu olhei para uma parede e tinha o telefone de todas as UPAs da cidade do Recife. Todas elas. O que foi que eu fiz? Eu anotei o telefone de todas as UPAs, da emergência de todas as UPAs. Então, a partir dali, todas as vezes que eu precisava ir para uma UPA, para emergência, eu ligava antes. Eu já ligava antes. Então essa é uma dica que eu quero deixar para você aí que está me assistindo. Se você vai para uma UPA, procura saber qual o telefone da emergência lá, o telefone do atendimento antes. E liga lá para os caras e pergunta assim, senhor, senhora, eu gostaria de saber como é que está o atendimento aí na emergência. A emergência está funcionando, está aberta? É, tem muita gente aí? Ou tá tranquilo, tem pouca gente, tá tranquilo, como tá o movimento? O povo tá sendo atendido rápido, ou tá demorando? Então faz esse tipo de pergunta, indaga esse tipo de situação, entendeu? Pra livrar você de chegar lá numa emergência e ter gente pra caramba e você passar horas pra ser atendido. E eu procurei saber as UPAs da cidade do Recife todinha, porque se as que estão perto não der jeito, aí você pode ir pra uma que é mais distante, entendeu? Então quero deixar essa dica aí para você. Anote o telefone das UPAs e dos hospitais e antes de ir, ligue. Procure saber como é que está o atendimento na emergência, que às vezes você chega lá e a emergência tá fechada, meu irmão. Isso é um absurdo, você chegar no hospital e a emergência tá fechada. Isso é uma vergonha, velho. É uma vergonha. O Hospital Geral de Areias, ele atende o bairro de Ipicep, ele atende o pessoal dos bairros que cruza, que a Avenida Recife cruza, ele atende Areias, ele atende Vila Tamandaré, ele atende Vila Cardeal, cara, ele atende muitos lugares, Vila Aliança, e você chega lá só tem 6 leitos para área de emergência. A fitinha vermelha lá que eu falei, só 6, cara. E aí quando tem os 6 ninguém mais é atendido. Então a gente precisa disso. A gente precisa de mais UPAs, mais profissionais atendendo, mais clínicos gerais, entendeu? Mais leitos para a área vermelha, mais leitos para todas as áreas, pô, para amarela, para verde, para todos. Todos precisam de leito ali para poder ficar e ser atendido. Mais medicamentos, destinar mais verbas para os hospitais. Tudo isso a gente precisa, pô. Eu passei por esse absurdo. E tinha um jovem lá com problema no coração. Chegou passando mal com problema no coração, velho. E mandaram o cara embora para outro hospital. Vai, tomara que esse cara esteja bem, velho. Mas e se esse cara, infelizmente, entendeu? De um hospital para outro aconteceu alguma coisa? Fazem anos isso. Tomara que o rapaz tenha escapado. Mas tirando isso aí, tá certo? Então, volta naquele assunto que eu tinha falado, né? A manutenção dessa questão das UPAs, a administração, você destinar verbas, construir mais UPAs, mais hospitais, contratar mais profissionais, mais clínicos gerais, aparelhos e um maquinário melhor e mais moderno, porque tudo isso descentraliza as UPAs, impede com que haja um aglomeramento de pessoas e o atendimento acaba ficando mais rápido, entendeu? E a dica que eu quero deixar para você é o seguinte: anote, entra aí, dá um Google, entendeu? Vai no Gemini, vai no Chat GPT, porque ele já entrega uma coisa mastigadinha, né? Então você vai lá e pergunta o telefone de todas as UPAs da cidade do Recife, ou as UPAs próximas da rua onde você mora, ou do bairro onde você mora, vai perguntando. Anota tudinho, anota a emergência, lá o telefone da emergência e liga antes, para você não quebrar a cara, para você não chegar lá e passar um estresse. Porque você já vai para o hospital, ninguém gosta de ir para o hospital. E você já vai para o hospital porque você não está bem. E aí você chega lá e ainda passa pelo estresse de não ser atendido. Cara, é uma coisa de deixar você fulo da vida, entendeu? Então, para você evitar isso, eu queria deixar essa dica para você que vê o meu vídeo. Anote os telefones antes, ligue antes, entendeu? Se você tiver tempo, ligue antes. Se dá para ligar, ligue e pergunte como está o movimento da emergência. Se é para a emergência que você vai, se não é outro tipo de atendimento, se você está precisando na hora ali, ligue para a emergência antes e pergunte sobre o movimento, como é que tá. Tem muita gente, pouca gente, o povo está sendo atendido logo,
Então procure saber para você não quebrar a cara, entendeu? E sobre o pessoal lá da, da Nova Descoberta, tá certo? Da menina lá, a gente vê o mau atendimento ali, né? O descaso. É aquilo ali que eu tinha falado nos vídeos anteriores. É pressa, é pressão da situação. E tudo isso se resolve como? Sabe como é que se resolvia aquela situação de Nova Descoberta? Como ela poderia não ter acontecido se tivessem construído mais UPAs. Mais UPAs, menos pessoas para atender, menos pressão. Eu não estou dizendo que os médicos são ruins, não, nem que. Sabe, velho, pode ter sido a pressão que os médicos sofrem. Porque infelizmente a gente vive aqui numa cidade e a gente vive num estado e tem hospitais aqui e UPAs que às vezes o cara tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Infelizmente tem isso, velho. É de dar vontade de chorar um negócio desse, entendeu? Porque tem muita gente nas UPAs. E às vezes tem um caso grave aqui, tem outro ali, tem outro acolá. E o cara tem que decidir onde é que ele vai. Então, às vezes, o caso ele é grave, feito dessa moça de Nova Descoberta, mas o cara tá com a cabeça no caso dela e já tá com a cabeça dele no caso B, no caso C, no caso de XPTO. Aí ele não presta atenção, porque ele tem que correr com todos. Aí é pressão. Mas como é que você resolve essa pressão? Se você contrata um time maior de profissionais, se você compra equipamentos melhores, mais sofisticados, se você comprar mais, se você manda construir mais UPAs, mais hospitais, você desafoga, você diminui a quantidade de pessoas. Então, senhor governador, senhor prefeito, autoridades aqui da cidade, entendam isso. As pessoas estão sofrendo nos hospitais e nas UPAs. Eu vi isso. E os senhores gastam com coisas assim, periféricas, sabe? E é muito dinheiro com coisa periférica, mano. Gastem mais com as pessoas, gastem mais com os hospitais, as pessoas precisam. Até porque, com todo respeito, se as pessoas não tiverem saúde, não vai ter festinha para encher o bolso de vocês. Se as pessoas não tiverem saúde, não vai ter gente que vai poder trabalhar, vai poder ganhar o dinheiro para poder comprar as coisas que vai gerar os impostos que vocês precisam. Então, saúde é uma coisa muito fundamental. Não é periférica, é central a saúde. Então, gastem com a questão da saúde, pô. Construam mais UPAs, construam mais hospitais, contratem mais profissionais, equipem melhor esses lugares, treinem melhor esses profissionais. E aí esse problema da demora, esse problema dessa pressão que os próprios profissionais nas UPAs sofrem, tudo isso vai ser amenizado. Não é que vai passar, vai amenizar. Porque a profissão médica é uma profissão que é uma pressão constante. Porque é uma luta pela vida das pessoas. Mas essa pressão pode diminuir se tiver mais profissionais e se tiver mais hospitais. Porque aí o povo fica mais distribuído e a pressão é menor. Porque é menos pessoas para os profissionais atenderem. Entendeu? A respeito da situação em Nova Descoberta, da moça que perdeu a mãe aí, infelizmente, tem algumas coisas que ela fala no vídeo, né? Ela diz, por exemplo, eu tive que fazer pressão. Quem já foi em UPA, quem já foi nos hospitais sabe disso, tem que fazer pressão. Então, se você tá numa UPA, cara, se você tá num hospital desses, Hospital Geral de Areias, UPA de Lagoa Encantada, UPA da Imbiribeira, qualquer UPA que for, cara, Nova Descoberta, meu irmão, não dê descanso a esses caras, não. Porque às vezes tem profissionais ali que, meu irmão, se bobear, o cara deixa você ir pro beleléu, entendeu? Faça pressão. Chegue junto, pergunte, doutor, doutora, o exame saiu. Cobre para o exame sair. Bata na porta lá, insista, tá passando mal, vá lá, meu amigo, diga que tá passando mal. Tem que fazer pressão, então faça pressão. Isso foi uma coisa boa que essa moça falou. Eu fiz pressão. A mãe dela foi atendida porque ela fez pressão, entendeu? Outra coisa que ela fala é que quando a mãe dela chegou lá, foi um atendimento inadequado, porque a mãe dela tinha sido atropelada e estava sentindo muita dor, gritando de dor. Ela falou que demorou mais de 40 minutos para mim ser atendida nessa situação. Cara, na moral, a mãe dela foi atendida, levou mais de 40 minutos para ser atendida, pô. Sacanagem isso, né? Me desculpe, eu sei que o vídeo tá ficando grande, mas mais de 40 minutos pra pessoa ser atendida, cara. Na moral, velho. Mais de 40 minutos, hein? Só atropelada.
Aí o pessoal faz lá o raio-x, constata que não tem fratura nenhuma, mas descartam a possibilidade de que poderia haver ferimentos internos. Eu não sei se no raio-x aparece ferimento interno. Por exemplo, hemorragia interna. Eu não sei se aparece no raio-x, tá bom? Mas constataram que não tinha fratura. Ela estava sentindo dor, deram um remédio para dor e o remédio para dor mascara a causa. Eles contornaram a consequência, mas eles não resolveram a causa. Ela estava não tinha fratura, mas estava sentindo dor. Então eles poderiam ter concluído que, como é a ausência de fratura, a situação que está causando a dor é outra. Então precisava de uma investigação mais acurada, precisava ver os órgãos. E aí teria que fazer ultrassom para poder ver, entendeu? Ver se a mulher não estava com hemorragia interna, com algum órgão ferido, que com certeza estava, né? Então, essa moça ali, Nova Descoberta, ela falou aí, né? Eu fiz pressão. Então, meu amigo, minha amiga, tá nesses lugares, faça pressão, meu amigo. Nessas horas é uma luta pela vida, não seja educado não. Deixa a educação de lado nessas horas. Eu não tô dizendo pra você partir pra cima da pessoa e socar e pegar pelo colarinho e obrigar não, mas sabe, chegar junto e perguntar, doutor, eu preciso ser atendido, eu não tô bem. Se possível for, isso já aconteceu comigo, eu pedi licença para quem estava na minha frente para eu passar, porque eu não estava sentindo bem, a pessoa foi educada e deixou eu passar. Se você precisar pedir licença, peça. Peça o que tiver que pedir, insiste no que tiver que insistir. Faça pressão no que tiver que fazer pressão. Tá demorando demais, vai lá, cara, bate na porta lá do cara, do doutor, da doutora, e doutora, por favor, preste atenção no meu caso aqui que eu tô precisando. Entendeu? E na UPA ali Nova Descoberta foi isso, cara. Falta de atendimento, atendimento inadequado, né? Careciam de fazer uma investigação melhor. Deram um remédio pra dor, a dor passou, né? Acharam que era só questão de fratura, mandaram a mulher pra casa, cara. A mulher, infelizmente a moça lá, né, do vídeo, ela, da TV Jornal, né? Infelizmente ela perdeu, né? A mãe dela, tá? Então eu deixo essas dicas aí pra vocês. Meu amigo, minha amiga, dá um Google, vai lá no Gemini, vai no Chat GPT, porque eles já entregam tudo certinho. Pergunta os telefones das emergências das UPAs, ou o telefone do atendimento aí das UPAs, que são próximas ao lugar que você mora, próximas ao seu bairro. Pega o telefone de todas as UPAs de Recife, de todos os hospitais públicos, anota e antes de ir para a emergência, liga. Ah, eu vou para esse aqui. Liga. Ô moço, a emergência aí tá funcionando? Se tiver, você vai. Aí você pergunta, tá lotado aí demais? Se tiver, procura outro lugar, porque aí você já sabe que vai demorar muito para você. Como é que tá o movimento? Tá pouco? Tá muito? O povo tá sendo atendido logo? Então indaga da pessoa lá, do atendente, esse tipo de coisa. Tanto para UPA quanto para hospital. Para você não passar a situação que eu passei, de eu chegar no hospital e a emergência não tá funcionando. Isso foram várias vezes, não foram uma vez não, foram várias. De eu chegar lá, não ter ligado antes, cair nessa de não ligar antes, fui lá e não tava fechado. Teve até gente com um problema mais sério do que o meu que chegou lá e mandaram para ir para outro lugar. Tomara que esse cara tenha chegado com vida no outro lugar, né? Então é isso, gente, que eu queria deixar pra vocês, tá? Eu tô meio indignado aqui com a situação, mas é isso, entendeu? Porque indigna mesmo, entendeu? Então, procura esses telefones, faz uma lista deles, sempre liga perguntando antes, entendeu? E essa questão, assim, defendendo um pouquinho esses profissionais, tá? Porque eles também são gente, mas o que falta para eles é justamente isso, cara. É um apoio, é a ajuda do governo do estado e da nossa prefeitura. Falta destinar verba para essas coisas. Mais UPAs, mais hospitais, mais time de profissionais, mais clínicos gerais, hospitais com mais salas, com mais leitos, com maquinário e equipamento melhor. E muito mais outras coisas, sabe? Que eu nem posso estar lembrando agora. Mas dessa forma as pessoas vão ser ajudadas, os atendimentos serão mais rápidos e aí não vai ter esses problemas, tá? Porque o que pode ter acontecido em Nova Descoberta pode ter sido não apenas desatenção, mas pode ser pressa pela pressão de ter várias pessoas para poder atender até com um problema sério, entendeu? E aí, de novo, sobre o pão de areia, sobre a geral de areia, 6 leitos
para a área vermelha é sacanagem, viu, senhor prefeito, senhor governador. E aí, quando as pessoas se completam o leito ali, fecha tudo. Por que aqui não tem mais clínicos gerais lá para atender as pessoas? Ou vocês acham que os outros também não precisam de atendimento? Os vermelhos precisam de atendimento, mas os amarelos e os verdes também precisam. Por que não fica um clínico geral lá para atender o resto das pessoas? Por que não fica alguém lá para atender? Eles precisam de ajuda também. Todos ali precisam de ajuda. Então tem que se contornar essa situação, entendeu? Tem que se pensar. É que nem eu falei nos vídeos anteriores, a caixinha das ideias, a caixa das ideias. A brainstorm, sabe? A tempestade de ideias. Usar a criatividade para resolver situações, pô. Médicos de tenda, clínicos gerais de tenda. Bota mais 5 clínicos a mais no lado de fora, bota os caras para atender, entendeu? E aí as pessoas vão ser atendidas mais rápidas. Tem gente às vezes que vai e é volta de consulta. Tem gente que às vezes vai e só quer uma receita para comprar um remédio. Às vezes a pessoa vai e aí tá com uma dor nas costas, tá com uma dor de dente, e a pessoa quer um remédio para resolver aquilo, tá com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e a pessoa quer um remédio para resolver aquilo, pô, e às vezes precisa de receita. Então tem atendimento que é muito rápido, entendeu? Então é desse tipo de coisa que eu tô falando aí pra vocês aqui no vídeo, tá? É isso. Tá? Eu acho que eu termino por aqui essa sequência de vídeos. Se tiver mais alguma coisa eu falo depois, tá certo? Mas é isso, tá? Eu agradeço você que assistiu o meu vídeo, tá certo? Até aqui. Deixa o seu curtir, o seu joinha, tá certo? Deixa o joinha, deixa, se quiser deixar um comentário sobre alguma treta que você pode ter tido nas UPAs também, é bem-vindo seus comentários, tá certo? E caso você ache interessante compartilhar, você pode compartilhar também, tá? Porque isso ajuda o canal, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui, obrigado pela paciência. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, tá? Eu tô tentando diminuir, né? Cortar os vídeos, diminuir, entendeu? Editar aí. Porque na verdade será para ser um vídeo só, né? Mas acabou ficando com vários, tá certo? Mas é isso aí, tá? Muito obrigado a vocês aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, tá bom? Tchau, boa sorte aí pra todos.